Olá, tudo bem? Eu sou Deise Barros, sou advogada e facilitadora em constelação familiar e organizacional e estou aqui hoje para falar dos relacionamentos afetivos sobre a perspectiva sistêmica, tá? Então, inicialmente, sob a perspectiva sistêmica, já posso dizer que não existe culpados em um relacionamento dar certo ou errado, não existe culpado, por quê? Na vida nós temos contextos e circunstâncias. Então, uma visão mais ampla, é justamente isso que a gente deve considerar, né? As circunstâncias de vida, os contextos. Então, partindo daí, você já sabe que não tem que culpar ninguém por um relacionamento ter dado certo ou errado. Claro que existem aí as peculiaridades, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, inicialmente, o que deveria haver para que a gente consiga aí ter relacionamentos saudáveis seria mesmo uma reeducação dos pais, das famílias, para que a gente consiga compreender que os relacionamentos devem aí haver o respeito, né, a inclusão, a gratidão. E quando eu falo de inclusão, na perspectiva sistêmica, a gente, para ter um relacionamento saudável, precisamos aí incluir as pessoas, né? Então, incluir, por exemplo, as famílias, incluir os abortos, né? Que se houve aborto, incluir nesse sistema familiar. Nós temos também a questão de incluir os ex-companheiros, né? A pessoa se casa com alguém aqui, mas ela já vem de um outro relacionamento. Então, assim, seria interessante a gente incluir o relacionamento anterior, né? Incluir também os filhos que vêm de outros relacionamentos. Muitas vezes o casal se une, mas já trazendo filhos de outras relações. Então, precisa incluir todas essas pessoas para que esses relacionamentos deem certo, tá? Porque senão fica sempre excluindo um aqui, outro acolá, e isso não vai dar certo no fim, né? Então, as pesquisas, elas mostram que as pessoas, para serem felizes, na verdade, as pessoas felizes, elas vivem 11 anos a mais do que as infelizes. Então, é bom a gente saber disso, desses dados, para a gente tomar cuidado aí com o nosso bem-estar, né? Porque viver uma vida infeliz não dá, cheio de conflitos, de problemas. Então, vamos tentar arrumar isso tudo, né? E aí, para arrumar isso, para que as coisas fiquem bem entre os casais, é preciso o casal entender que o casal tem que desistir da ideia de que um é melhor que o outro, porque muitas vezes as pessoas ficam anos casadas e é uma briga, sabe? Um querendo ser melhor que o outro, considera-se às vezes o homem superior à mulher. Isso aí já passou, gente. Isso hoje não, culturalmente isso não existe mais. Os dois são iguais, né? Sempre serão iguais, homens e mulheres. O casal sempre são pessoas iguais, tá? Então, inicialmente é para exterminar com essa ideia, né? E outra, sempre as pessoas culpam, né, alguém pelo relacionamento não ter dado certo. Olha, foi o marido, foi a mulher, né? Alguém aí tá sempre acusando o outro. É bom que se diga aqui que não existe essa situação de um só ser culpado pelo fim de um relacionamento. As duas partes têm 50% de envolvimento aí, de responsabilidade por este relacionamento não ter dado certo, tá? As duas partes estão sempre envolvidas 100%, tá? Então não tem como ser diferente disso. Sempre tá dividido, tá? Tem sempre o envolvimento dos dois. E que existem muitos são relacionamentos abusivos, né? Em que normalmente uma das partes, né, um dos parceiros, ele busca controlar o outro, busca sempre atender às suas necessidades no outro, né? As suas conveniências, né? Então o outro vira um mero serviente, né? De um dos parceiros. E isso é um relacionamento abusivo, tá? Então, normalmente um quer provocar no outro um estado de vigilância, de medo, né? Aquela coisa de comandar a relação. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Em um relacionamento, por exemplo, saudável, o que existe é uma cooperação, né? Os dois somam para que o relacionamento dê certo. Os dois estão sempre se complementando, né? Eles ganham com a relação. Não é uma relação em que há só
o ganha e perde, né? Um ganha e o outro perde. Não, aqui é ganha-ganha, os dois ganham em um relacionamento saudável. Então, é bom que a gente fique atento como as nossas relações estão se dando, né? E também, gente, o que acontece muitas vezes aqui com o casal é que esse casal aqui, ele se casa, mas ele continua priorizando a família anterior dele, né, que, de onde vem os pais, né, dele. É importante que ele priorize esta relação e saia, né, debaixo das asas dos pais, porque a pessoa casou, ela tem que assumir uma nova relação, ela sair daqui, né, dessa família originária dela e constituir uma nova família, mas entrando com os dois pés nessa relação, né? Não pela metade. Muitas vezes ficam aí sempre vivendo mais, envolvendo os pais na relação. Isso não pode ser, gente. Tem que assumir aí a sua cota, né, de responsabilidade aqui, porque o casal tem que se envolver e viver no adulto, não na criança. Eles não são mais criança. Então, o casal que se envolve e continua agindo na criança, muita gente vai buscar no outro, né, no parceiro, por exemplo, o carinho, o afeto, a atenção, e fica numa birra, sabe? Muito difícil isso, porque é compreender que não é mais criança, é adulto, e se relacionar no adulto, tá? Porque não pode continuar achando que está aqui ainda na origem, né, da família, que são os pais, né? E quando o casal se separa, o que acontece muito, gente, é que as pessoas esquecem que ali já houve afeto, já houve amor, né? Antes da discórdia, antes do conflito, já houve amor e afeto. Então é considerar isso, tá? Considerar, porque senão você vai viver eternamente em um conflito. Então, quando a relação termina, parte para outra, mas deixa tudo que ficou lá com aquela relação. Considera, claro, que você tem aí um relacionamento, houve uma pessoa na sua vida, né? Então considere, inclua essa pessoa, mas deixa passar no sentido de não ficar aí preso ao conflito, né, dessa relação. Compreender que o que fica dessa relação normalmente são os filhos, né? Os filhos ficam, é um vínculo eterno, né, que você tem aqui, mas é uma questão de parentalidade, não mais de conjugalidade, tá? Quando há o divórcio. E também, quando o casal aqui vem e se une, considerar sempre, se ele vem de uma outra relação, considerar que ele teve uma relação anterior com alguém, tá? Então, essa pessoa que veio antes, ela deve ser incluída aqui, né, no sistema familiar. É como se dissesse assim, para nós estarmos juntos hoje, alguém abriu mão de algum modo para que a gente ficasse juntos. Então, é honrar essa pessoa, haver aí uma reverência, né, a essas relações anteriores, né, porque senão há exclusão e isso certamente gera emaranhamentos, envolvimentos aí, quando a gente fala de sistema familiar, né. Então, os filhos, como eu já disse, são vínculos que não se desfazem, isso aqui é para sempre, mas a relação do casal, sim, ela se desfaz, né, e aí quando a gente considera que esse casal se une, é muito bom a gente ter olhar atento para isso. Por exemplo, essa mulher vem daqui, dos pais dela, né? Dessa relação dos pais, vem da família de origem. Este homem vem aqui da família de origem. As pessoas, elas vêm aí com as suas crenças, com seus costumes, né? Então, é bom ter paciência no início da relação, gente. Por quê? Normalmente, esta mulher, o que ela viu aqui? O pai administrando bem essa família. Este homem aqui, ele vem dessa relação aqui dos pais de origem, onde ele viu a mãe alimentando o pai, pondo comida, fazendo toda aquela situação que essa mulher aqui se recusa. Então é bom que as pessoas deixem claro, o casal consiga se desvencilhar de tudo que eles viveram aqui na família de origem, porque senão essa mulher vai cobrar deste homem aí uma administração perfeita, como ela aprendeu com o pai, uma administração da casa. Este homem vai cobrar dessa mulher que tem aí, passe a roupa igual a mãe, faça tudo igual a mãe. Então é uma nova relação, está começando. É bom que as pessoas se lembrem disso, porque senão fica complicado, né? É ressignificar
toda essa nova situação, para que esse relacionamento dê certo, tá? Então, como eu disse, cada um tem a responsabilidade aí, tem a sua cota responsabilidade por dar certo ou dar errado a relação, tá? Então, não é só uma parte que tem essa responsabilidade. É bom que as pessoas saibam e percebam isso. Não adianta ficar culpando o outro, dizendo que o outro não tem. Um aqui se esquiva da responsabilidade, põe só nas costas do outro. Não, as duas partes têm sempre envolvimento, tá? E eu gostaria também de falar aqui sobre a questão de quando você se casa, quando você vai morar junto com outra pessoa, você não vai sozinho, você sempre traz todo um sistema, né, familiar. Então tem gente que acha que casa só com a mulher, ou só com o homem, ou só com, né, tanto faz o que seja a relação, se é homoafetiva, se é hétero, mas ela acha que só casou com aquela pessoa. É considerar que não, tá? Traz aqui uma bagagem, né? Então, se você exclui a família dessa pessoa, esse relacionamento não tem como dar certo, gente. É considerar que essa pessoa tem pai, mãe, avós, irmãos, tá? E isso tudo faz parte, tá? Então não adianta você casar com alguém que já tenha filhos, por exemplo, e achar que essa pessoa só são vocês dois. Não, gente, já existe aqui, ó, os filhos de outras relações. Então é um composto, né? Considerar isso tudo, porque senão essa relação não dá certo, tá bom? Sobre a visão da constelação familiar, o que acontece muitas vezes aqui é que o casal vem a repetir dinâmicas que ele aprende aqui, dinâmicas inconscientes, né? Então aí nós temos a constelação familiar, neste caso aqui, para verificar o sistema familiar. Tem muitas questões de emaranhamentos, né, de envolvimentos, lealdades invisíveis que a gente tem aqui, lealdades inconscientes que a gente traz do nosso sistema, e muitas vezes essa relação não dá certo porque nós estamos vinculados a alguém aqui do sistema, né? Pessoas que foram excluídas, né? Como eu já disse aqui, se você exclui aborto, se você exclui relações, se você excluiu alguém desse sistema ou deste, isso vem aqui a refletir nessa relação, porque a pessoa às vezes não consegue dar certo nas relações e ela não consegue entender onde é que está a questão. Mas se for reparar, por meio da constelação, em que você traz do inconsciente questões, né, informações para o consciente, você vai conseguir ver o que é que está impedindo você, onde é que está esse emaranhado aqui no seu sistema familiar, tá bom? Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, porque eu estou aí nas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá? Tem aí no Instagram, eu estou como conexões.sistêmica, no Facebook estou como conexões.sistêmica Deise Barros também, e no YouTube estou como Deise Barros. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem lá que eu respondo, tá? Tem mais vídeos lá no YouTube, se vocês quiserem compartilhar com alguém, tá? Então se inscrevam e vamos, eu continuarei fazendo alguns vídeos pra gente interagindo, tá bom? Muito obrigada, viu? Grande beijo!